Então, vamos iniciar aqui a palestra. O professor Pedro já passou bastante tempo, mas é isso aí. Eu agradeço, né, a presença dele, ele ter aceitado ali, né, dar essa palestra para a gente. Alguns imprevistos aconteceram, mas tudo bem. É normal. Bom, o professor Pedro, ele é graduado pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, aqui em Nova Andradina, né? Ele é mestre em matemática aplicada e computacional, com ênfase em análise numérica pela Universidade Estadual Paulista, na Unesp, no campus de Presidente Prudente. E ele é doutorando em matemática, com ênfase em dinâmica topológica pela Universidade Estadual de Maringá. E professor efetivo na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu tive que ler essas informações, porque são um pouco difíceis, né, de decorar, mas é isso aí. E aí o professor, ele pode ficar à vontade para começar a palestra dele, e assim como funcionou na introdução ali do Balba da RAM, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que o professor estiver falando, alguma coisa, é só colocar o nome ali nos comentários e fazer a pergunta que no final da apresentação dele a gente vai estar lendo, tá? E agradeço a presença de todos mais uma vez, tá? Muito obrigada. Eu vou pedir licença, professor. Só uma coisa, que nosso evento demorou um pouco. O professor, antes, na data anterior do evento, o professor ele não era doutorando. Atualmente, né, ele é doutor. Já defendi, já. É só para atualizar aí, porque nós pedimos antes desse evento, então foi com... Tá bom? Só para mencionar. Obrigado, professor. A palavra é tua. Bom, gente, então eu queria agradecer vocês a oportunidade. Quando o professor falou da primeira vez, né, eu tinha até pensado, bom, para mim vai ser bom porque eu já dou uma treinada para a tese, né? Se bem que eu só ia apresentar só um capítulo, mas já me ajudava a ter uma noção, né, do tempo, aquela coisa e tal. Bom, eu consegui apresentar tudo lá em 49 minutos, então aqui é um capítulo só, então dá para parar um pouco para conversar com vocês aí até. Bom, a ideia principal, né, do que eu pretendo, assim, apresentar, vou apresentar ali, obviamente, as equações, as definições, os objetos que, né, estão envolvidos no processo, mas a ideia mais mesmo é conversar, mostrar a realidade da questão da pesquisa também, tudo isso, como é que é pesquisar, como é que resolver um problema, porque, assim, tem bastante história envolvida por trás desse problema, né? Então, não é uma coisa assim, às vezes a pessoa acha que é tudo linearzinho, né? Você começou aqui, vai fazendo e chegou lá no final. Não é assim, você fala uma coisa, depois você faz outra, aí você volta para completar alguma coisa que tinha faltado aqui no meio do caminho, e assim você vai fazendo, né? Então, a ideia é mais ou menos tentar passar essa experiência aí. Bom, então o título aí da apresentação é esse aqui, né, que vocês estão vendo. Caracterização de atratores não autônomos via compactificação de Stone-Check. Bom, você lê o título já não entende, né, muita coisa. Bom, e esse resultado está nesse artigo aqui, que a gente enviou para... Bom, aí já começa, já tem a primeira história aqui, né, do artigo, para vocês verem como que a vida de pesquisador não é fácil, né. Esse artigo foi para uma revista, assim, razoável, né, que é a Proceedings of American Mathematical Society, no primeiro momento, né. Essas revistas da AMS, normalmente, os artigos que eles olham, assim, não se interessam, eles já lança fora aí, né. Então, se o artigo entra lá para revisão e demora um pouco, normalmente você fala assim, eu acho que eles vão aceitar. Aí ficou 1 ano e meio lá e, no final, eles recusaram. Eu não sei nem qual foi o motivo, meu orientador que costuma fazer a comunicação, então ele não me falou nada, mas aí a gente depois foi enviando para outras revistas, aí chegou até a Topological Methods em Non-Linear Analysis, aí lá eles aceitaram, mas pediram para a gente dar uma ilustrada no negócio, inclusive o que eu vou apresentar para vocês depois aqui usando GeoGebra, é uma ilustração que vai estar relacionada
justamente por causa desse questionamento da revista, né, esse pedido para ilustrar, a gente acabou elaborando isso daí. Então, eu vou falar algumas coisas básicas aqui, que são necessárias, né, assim, para formalizar a ideia do problema, né, mas, obviamente, eu espero que vocês vão entender mais a ideia geométrica da coisa ali, né, que eu vou passar. Então, eu vou falar algumas coisas bem rápidas aqui, de sistemas autônomos, sistemas dinâmicos não autônomos, a compatificação do Stone Check, a questão da extensão, né, isso aqui é a parte mais complicada, e esse é o trator que aparece nessa extensão. Bom, a motivação desse problema, né, só para comentar um pouco, é um artigo que meu orientador publicou em algum tempo atrás, deixa eu ver aqui, esse artigo aqui dele, de 2011, nesse artigo aqui, o que ele fez? Ele provou uma coisa envolvendo uma ação de semigrupo, né, envolvendo grupos, né, então você pode pensar, só para facilitar um pouco aqui, então você tem, por exemplo, uma aplicação, né, no caso aqui é o produto, né, então não vou nem falar do caso geral, mas o produto, né, em um grupo, né, vai ser uma aplicação de G cartesiano G em G, né, bom, se esse grupo aqui pode ser qualquer um, então em particular você pode imaginar, por exemplo, um conjunto dos reais, que vai ser justamente o que a gente que vai estar envolvido aqui no que eu vou falar, porque a gente resolve o nosso problema nesse artigo aí para um processo, né? E um processo está definido sobre R ou Z, né? Mas pode imaginar só R. Bom, essa operação, né, que tem aqui, ela também é o que se chama de ação, né? Uma ação é uma aplicação de G cartesiano X em X, né, onde esse X é um espaço topológico qualquer, então você pode imaginar, inclusive, que esse espaço é um que você conheça, né, conjunto dos reais, por exemplo, fica mais simples, né. E esse G aqui também pode ser o conjunto dos reais, né, só que essa aplicação aqui, ela tem uma propriedade especial, né, na verdade, é uma propriedadezinha que sempre que você tem o θ de um ST, né? Esse ST aqui, esse pontinho é o produto aqui, nesse grupo. Então, se você tem o θ de STX, isso daqui é a mesma coisa que o θ de S do θ de TX, né? Bom, desculpa a letra aí, mas é que eu estou escrevendo com o mouse aqui, tá? Meus alunos já estão acostumados com isso já. Então, ele tem essa propriedade, a gente chama isso de ação, né, de grupo. Então, meu orientador pegou uma ação, né, particular, que é o próprio produto dentro do grupo, só que ele estudou isso em uma extensão, né, ou seja, que é quando você pega essa operação, estende ela para, no caso aqui, o G foi estendido a uma compatificação, se chama de, nessa daqui é uma compatificação de Stone-Check. Então, com essa extensão, você obtém uma outra ação, né, só que agora sobre o beta G, né, que é a compatificação. Aqui eu só estou comentando o geralzão, tá? Depois, pelos slides aqui, a gente vai ver um pouco mais de detalhes, né? Bom, e aí essa extensão gera uma nova ação, e aí o que aconteceu? Nessa ação, ele estudou a existência de objetos, né, a gente chama de conjuntos limites, né, o ômega limite positivo, ômega limite negativo, e ele provou algumas coisas. Bom, e aí a motivação do nosso, né, trabalho foi pegar isso e estender para um tipo de sistema dinâmico que é mais geral, não é só um sistema autônomo, né, como esse que é representado através dessa relação aqui, né? Então, um sistema não autônomo. Bom, então aqui a gente tem, né, os elementos básicos. Opa, puxa, já pulei um monte de coisa, né? Aqui nos elementos básicos aqui. Então, sistemas dinâmicos autônomos, para a gente vai ser o quê? Né? Dado um espaço topológico X,
T, né, um tempo T sendo ou o conjunto dos inteiros ou o conjunto dos reais. Aqui, obviamente, a gente está pensando nisso como grupo, né, então eles estão unidos com a adição nesse caso, né, que como a gente está falando de sistema dinâmico, então tem que estar munido com adição. Se tivesse munido com outro produto, nós teríamos uma ação de grupo. Bom, e aí é uma aplicação dessa forma, né, de T cartesiano x em x, né, uma aplicação dessa forma vai ser chamada de sistema dinâmico, se satisfizer essas duas propriedades aqui, né, θ de 0x igual a x e θ de t mais sx, satisfazendo aqui θ de t de θ sx. Eu vejo que é a mesma, praticamente a mesma que eu escrevi lá, né, só que a diferença aqui está com a adição, lá eu coloquei um pontinho para representar uma operação qualquer no grupo, né. Aqui no caso em particular, a gente toma adição para que ele seja sistema dinâmico não autônomo, ou também conhecido como fluxo. Bom, e aí a gente só faz uma consideração aqui dessa aplicação transição, que é simplesmente essa aplicação para um T fixo, né? Para cada T fixo, você vai ter uma aplicação de x em x, né? E aí a gente chama essa aplicação de aplicação transição. A gente vai acabar usando ali essa notação depois. Bom, e aí nós temos esses objetos aqui, que a gente define, né, como conjunto limite positivo, conjunto limite negativo, não tem uma definição, assim, muito simples, né? Então, o conjunto ômega limite positivo para um conjunto y, são todos os pontos do espaço, né, todos os pontos x em x, tais que existe, bom, aqui eu coloquei rede, né, mas você pode colocar como sequência, essa noção de rede é a generalização, né, da ideia de sequências, e aqui a gente, como a gente fez no ambiente mais geral, né, porque a gente já ia trabalhar com uma compatificação, então a gente já escreveu tudo na linguagem mais geral. Mas existe uma sequência x lambda em y, e uma outra sequência, né, t de lambda que diverge, essa sequência aqui é no grupo, né, ou seja, no caso em R ou em Z, tais que a nossa aplicação θ, né, a sequência que vai ser produzida a partir da θ e dessas duas sequências aqui, né, ela converja para x. Bom, não é uma ideia muito simples, mas geometricamente a gente consegue dar uma noção mais ou menos do que uma ideia aí, mais ou menos, né? Então, no caso, para um ponto, então a gente pode imaginar, por exemplo, um círculo, né? Vou pegar aqui. Antes eu vou desenhar o eixo aqui primeiro. A gente pode pensar um sistema dinâmico que existe, né? Que é bem conhecido, assim, né? Você tem equações diferenciais que resultam nesse modelo aqui, mas aqui eu só vou fazer a geometria dele. A ideia é que você tem um sistema, por exemplo, que ele começa aqui no centro e ele vai espiralando a partir do centro aqui, na direção dessa circunferência aqui fora. Opa, aí ficou feio, né? Na direção dessa circunferência aqui fora, ele vai espiralando. Bom, você não está retinho, mas a ideia, acredito que vocês entenderam. E ele vai se aproximando dessa circunferência aqui, né, no entorno. Vai se aproximando indefinidamente, mas ele nunca vai tocar nem cruzar, né, essa circunferência aqui, tá? Diferente do meu desenho. Então, essa é a ideia. E aí, o ômega limite, por exemplo, de qualquer ponto aqui dentro, né? Para isso, eu precisaria fazer o quê? Eu preciso conseguir uma sequência de pontos, né? Que converja para um determinado cara. Se a gente pega uma reta a partir desse ponto aqui, cruzando a nossa circunferência aqui em um determinado ponto, esse ponto da circunferência, ele vai ser um limite, né? Ou seja, vai ser um ponto do ômega limite desse ponto aqui em questão. Por quê? Porque a gente pode pegar, né, essa espiral aqui, né, que eu tentei desenhar aqui, ela é o fluxo, né? E não tem só essa, tem várias, tá? Tem infinitas delas que, por sinal, não se cruzam uma com a outra. Tudo isso é, né, provado na teoria do sistema dinâmico. Né? Mas só para a gente compreender aqui, essa aqui é suficiente. Então, esses pontos, né, do que essa reta vai ter de interseção aqui com essa espiral aqui, vai formar uma sequência que está convergindo para esse ponto onde a reta corta a circunferência aqui. Né? Então, nesse ponto aqui onde a reta corta essa circunferência, essa sequência vai estar convergindo para ele. Então, esse ponto aqui é um ponto do ômega limite
desse conjunto X aqui, né? Então, essa definição aí, tudo isso daí para dizer mais ou menos algo daquele tipo ali que a gente visualizou ali geometricamente, né? Mas, claro que só a geometria não é suficiente, você tem que fazer uma prova formal, né? Tudo isso é possível, mas não é assim tão simples, né? E aí existe um outro tipo de conjunto limite, que é chamado conjunto limite prolongacional, que é mais elaborado, né? Que a gente chama de conjunto limite prolongacional, denota dessa forma aqui, o J mais para o positivo, J menos para o negativo. Ele tem uma definição parecida com o do anterior, né? Mas veja que aqui a gente está definindo para um X especificamente, né? Então, ele vai ser todos os pontos y de x, tal que existe uma sequência. A diferença aqui é que a sequência, ela converge para x. É diferente do caso anterior, né? Nós tínhamos simplesmente uma sequência, né, em y. Essa sequência aqui, ela converge para o ponto x em questão, e o resto permanece o mesmo, né? Tem uma sequência divergindo lá em R, e satisfaz essa mesma condição aqui envolvendo a θ, né? Ou seja, essa sequência produzida aqui através da θ, da t lambda e da x lambda vai convergir para y. Aí, de modo semelhante, o j menos só muda que a divergência aqui do t lambda é para menos infinito, não para mais infinito. E aí o ômega limite de um conjunto aí nesse caso, né, vai ser a união de cada um desses ômega limites, né? Cada um dos ômega limites para x. O que não acontece para esse ômega limite aqui, tá? Se a gente fizer ômega limite de x e fizer a união desses ômega limites, nem sempre vai dar o ômega limite do conjunto todo. Um exemplo é aquele lá que eu mostrei ali, né? Meio porcamente, mas aquele lá vai acabar satisfazendo algo desse tipo. Você não vai conseguir que a união dos ômegas limites de todos os pontos ali no interior daquele círculo seja igual ao ômega limite do círculo em si, né? Vai dar diferente os ômegas limites. Bom, por que esse cara aqui é importante para a gente? Porque foi justamente usando esse ômega limite que a gente conseguiu encontrar o atrator que a gente caracterizou, né? Esse atrator usou o ômega limite, então por isso que esses elementos acabam aparecendo aí. Bom, aí a gente tem, relacionando, né, os conjuntos ômegas limites da ação, do fluxo aqui nesse caso, né, a gente tem define um atrator, né, chamado de atrator de Conley. Bom, esse atrator de Conley aqui, novamente, é importante para a gente, porque é através dele que a gente caracteriza também, né, através dele a gente caracteriza o atrator. E ele é um conjunto, né, o A vai ser um atrator de Conley, se existir alguma vizinhança desse conjunto, tal que o ômega limite dessa vizinhança for o próprio A, né? E a gente vai ter o repulsor, se a gente tiver a mesma condição, só que para o ômega limite negativo, né, ao invés do positivo. E para uma vizinhança V, né, de R, obviamente. Tá, aqui está U, está errado, né? É uma vizinhança V de R. Bom, e aí se o espaço for compacto, esse atrator de Conley, ele pode ser caracterizado de uma outra forma, né, que é essa daqui. Você escreve ele como esse X do espaço X, ou melhor, na verdade, se você tem um espaço compacto, né, e A é um atrator de Conley, esse atrator aqui, esse A estrela dado dessa forma, formado pelos X em X, tal que os ômega mais de cada ponto X intersectado com a E vazio, ele vai resultar em um repulsor de Conley, né? E aí, normalmente, isso é chamado de repulsor complementar, e aí esses dois juntos, eles formam um par, chamado de par atrator-repulsor, e que tem essa propriedade aqui, né, que para qualquer X que você pega fora dessa união, ou seja, qualquer ponto X que não esteja nem no atrator, nem no repulsor, a gente vai ter que o ômega limite positivo do X vai estar contido no A, e o ômega limite negativo do X vai estar contido no A estrela, né, no repulsor. E isso aí gera uma teoria que se chama decomposições de Morse, onde você descreve toda a dinâmica a partir de uma quantidade de subconjuntos ali do espaço, né, mas isso aí é outra história. Bom, e aí esse resultado aqui, né, que eu acabei de comentar aqui, desse fato, né, que se X pertence ao complementar
né, dessa união aqui, implica que essas duas coisas acontecem, isso vale para aquele outro objeto ali que eu defini, né, que é os conjuntos limites prolongacionais. Isso daqui é um resultado do meu orientador. Aí já aparece uma outra coisa interessante do fato de a gente ter conseguido resolver esse problema, é porque o meu orientador tinha percebido esse resultado pouco tempo antes da gente estar discutindo o problema. Então, quando a gente estava discutindo um passo final lá, para poder concluir a caracterização, o meu orientador lembrou que ele tinha percebido esse resultado nos estudos lá que ele estava fazendo, e esse resultado foi fundamental para a gente resolver o problema, né? Então, aquela história de que você está na hora certa e no lugar certo, né? Bom, aí tem os objetos, né, que é o objeto principal, né, do estudo, que são os sistemas dinâmicos não autônomos, né? Esses sistemas aqui são um pouco mais elaborados. Então, eles têm, a gente tem um conjunto base P, um espaço métrico X, e o tempo aqui para a gente continua sendo T ou Z, né? E aí um sistema dinâmico não autônomo, ele vai ser um objeto que contém esses dois ingredientes aqui, né? Vamos dizer assim, onde o fluxo da base, né, é um sistema dinâmico autônomo, por isso que eu falei lá do sistema dinâmico autônomo, porque esse aqui, o fluxo dele, então você pode imaginar que você tem, né, o plano, aí o seu sistema não autônomo está no R3, são curvas no R3, o que acontece com essas curvas, né? Elas estão sobre a ação, né, que acontece ali no plano. Então, você tem uma ação, você tem as curvas ali, né, dessa ação, que são as trajetórias, né, as trajetórias. Então, o seu sistema dinâmico não autônomo, as curvas dele ficam sobre essa trajetória, lá no espaço, mas elas estão sobre essa trajetória, né? Você pode imaginar, fazer uma folha, né, sobre essa trajetória, e as curvas do sistema não autônomos estão sobre essa folha aí. Não necessariamente no plano, né? Pode estar no espaço. É claro que isso aqui é bem mais geral, né? Eu estou comentando de objetos que são mais fáceis de ser visualizados, mas isso aqui pode ser um espaço de matrizes, pode ser uma variedade riemanniana, qualquer coisa que seja um espaço métrico. Bom, e aí ele tem essa segunda aqui, que é a aplicação cociclo, né? Que é uma aplicação dessa forma, de T cartesiano P, cartesiano X em X, relacionada com esse θ, né, dessa forma aqui, né? Primeiro que o var-φ do 0px dá x, parecido, né, com o caso do sistema autônomo lá, só que aqui na hora da var-φ t mais s, var-φ t mais s px, ela vai ser decomposta dessa forma, ela é var-φ de t, de θsp, de var-φ s px, né? Bom, o que esse negócio quer dizer aí, né? Vamos colocar isso aqui botar um pouco de geometria aqui para facilitar um pouco a ideia. Nós estamos falando de aplicações, né? Então, aqui a gente vai imaginar o R2, sem nenhuma vergonha aqui. A nossa ação estaria aqui, sobre a base, né? Então, o que o que a gente está dizendo é que se você pega, né? Tem uma fibra aqui. Então, você tem uma fibra aqui sobre um determinado valor. Então, para você levar o ponto, né, através desse sistema. Então, aqui você tem uma família de aplicações que vai levar, para cada fibra aqui, ela vai fazer uma associação dessa fibra em cada uma das outras fibras, né? Cada uma das outras. Aqui eu vou pegar só uma em particular. Então, a ideia do sistema não autônomo é essa, né? Se ele pega um valor de uma fibra, leva numa fibra lá mais para frente, essa aqui seria minha fibra θ, T mais S, né, do P, que aqui é a ação na base, essa daqui é a fibra que está no P, né? Então, o que você pode fazer é, se você vai dessa fibra para essa, é a mesma coisa que você vir dessa fibra para uma fibra intermediária, que vai ser o θs, né? E depois levar dessa fibra intermediária lá para a fibra final, e o resultado vai ser o mesmo,
né, da Warfi. Então, essa aqui seria a minha θsp. Então, aquela parafernália toda lá é para dizer algo que geometricamente tem essa ideia aqui. Bom, então esse é o objeto, né, principal que a gente analisou, e tem algumas coisas aí envolvendo um linguajar, né, o sistema dinâmico, um conjunto não autônomo para a gente é um subconjunto do cartesiano, né, P cartesiano X, e aí a gente chama de P fibra, né, os pontos em X, tais que o Px pertence a M, então nesse desenho que eu fiz aqui, as fibras, né, imaginando que eu estou aqui, o R é o meu P, esse aqui é o meu X, né, então o cartesiano está dando o R2 aqui, então as fibras são retas, né, que são retas verticais passando por cada ponto P aqui em P, né. Essa seria a ideia. Então, a gente não olha, no sistema dinâmico não autônomo, né, você não olha o cartesiano da forma natural, né, como sendo esse espaço produto que aparece. Você olha ele como essa união de fibras, né? E aí as coisas acontecem entre as fibras, né, de fibra a fibra. E aí a gente tem alguns objetos aqui, né, a órbita, que eu já até comentei lá, né, para um ponto P da base, vai ser simplesmente o gráfico, né, vamos dizer assim, gerado por aquela aplicação que eu falei lá no início com vocês, aquela θt lá, que eu defini, para todo t maior ou igual que zero, né, a gente tem órbita positiva, para os t's menores que zero, órbita negativa, e a união dessas duas órbitas positiva e negativa dá a órbita toda, né, que é a órbita a partir do P e para trás do P. E aí a gente vai ter esse conjunto não autônomo, ele vai ser chamado do passado, se ele sempre, os conjuntos, né, os pontos onde ele não é vazio, né, esse conjunto dos pontos P onde ele não é vazio contém, né, a órbita negativa dele. Né? Então, mais ou menos, aqui nesse desenho, né, nessa representação aqui no R2, né, então, para a gente, um conjunto não autônomo é alguém nesse cartesiano, né, vamos dizer assim. Então, ele vai ser não autônomo do passado se ele contiver para cada ponto dele próprio, né, ele contiver toda a órbita, né, para trás desse ponto. Então, esse desenho aqui dá uma cara de um conjunto não autônomo aí do passado para um sistema que esteja definido, né, em R, cartesiano R. No caso aqui seria, na verdade, assim, né, a Warfi, nesse caso específico, seria uma aplicação de R, cartesiano R em R, né, ou seja, um sistema dinâmico mais simples possível aqui, né, que a gente pode ter, né? Tem algum sistema com essa característica? Tem as soluções de equações diferenciais não autônomas de primeira ordem vão ser coisas naquele ambiente ali, cujo os gráficos, né, os desenhos aparecem no R, cartesiano R, ou seja, no R2, né? Bom, a gente define um objeto aqui também, né, que vai ser um fluxo, né, a partir desses dois elementos que geram o sistema dinâmico não autônomo. Então, a gente define um psi-t de px, né, porque agora eu estou olhando, né, ó, isso daqui como um espaço só, né. O cartesiano de dois espaços gera um terceiro espaço, né. Então, eu defino uma aplicação dessa forma aqui, onde a primeira coordenada aqui é o fluxo da base, né, e a segunda coordenada é a aplicação por ciclo. E aí a gente vai produzir um fluxo que a gente chama de fluxo produto cruzado, né? Então, ou seja, vai aparecer um fluxo aqui, né, nesse cartesiano aqui, né? Então, aí então a diferença, né? Quando você está fazendo um sistema dinâmico não autônomo e o fluxo gerado, né, no sistema dinâmico não autônomo, conforme eu já até comentei, a gente sempre está olhando as coisas aqui fibra a fibra. Então, a gente está vendo esses conjuntos aqui decompostos, né, pelas suas fibras. E todas as definições que a gente faz, elas acontecem aqui, né? Você levando a imagem de uma fibra através da Warfi na outra fibra, né? Você faz isso para todas as fibras, tanto para frente quanto para trás. Aí por isso que aparecem esses conceitos aí de passado, futuro, né, nesses objetos. Bom, e aí tem um objeto aqui que a gente define, assim como a gente definiu o ômega limite,
lá no caso autônomo, também existe um ômega limite no caso não autônomo, né? Então, o conjunto ômega limite, no caso não autônomo, é definido dessa forma, né? A interseção do fecho dessa união aqui, envolvendo, né, as varfis. E, bom, aí depois eu vou mostrar um desenho lá no GeoGebra, já juntando tudo, já, né? E aí vou mostrar lá para vocês o que essa definição aqui está significando certinho, tá? Mas a ideia, a priori, é essa, né? O que acontece? Você pega, né, a partir do P, né, a partir do, você pegou um ponto P aqui qualquer, para todas as imagens aqui para trás dele, o que você vai fazer? Você vai pegar o conjunto em questão, vai ver qual que é a imagem desse conjunto que está sobre uma fibra aqui para trás, uma θ menos TP aqui, né, que você está na órbita negativa, então você está voltando, e aí você quer ver o que acontece com a imagem desse conjunto aqui. Você traz esse conjunto, a imagem dele através da varfi, e vê qual que é, né, a imagem aqui. Aí o que você vai fazendo? Você vai fazer isso para todas as fibras para trás, você vai trazendo essas imagens, e vai colocando elas todas aqui sobre a fibra P, e no final você faz você faz a união, né, de cada uma delas, vai fazendo a união, toma o fecho, né, e faz a interseção para todo o T, né, você vai fazendo isso parte por parte aí. Bom, assim, dá bastante trabalho, né, imaginar certinho aqui, mas depois eu vou mostrar no GeoGebra lá, vai ficar um pouco menos difícil de entender. Bom, e aí a gente vai definir um objeto que a gente chama de atrator do passado, só que a gente precisa de uma distância, né, semidistância, na verdade, chamada semidistância de Hausdorff, que é definida dessa forma aqui, né? O supremo para todo A em A, do ínfimo para todo B em B, das distâncias de A a B, essas distâncias estão em X, né? Então, imaginando sobre uma fibra só, essas distâncias. E aí a gente define esse objeto chamado de M atrator do passado, né? Se para cada MM a gente tiver essa condição e tivermos esse limite aqui, né, resultando em zero. Veja que a ideia aqui é mais ou menos a mesma ali, né, do ômega limite. A gente está pegando as fibras, né, que estão para trás do ponto P, aí você está acumulando a imagem dessas fibras no AP e está verificando o que acontece, né, com essas imagens quando esse T está indo para infinito, né. Então, no caso aqui, essa distância aqui está dando zero, né, o que significando que essas imagens, elas estão se acumulando em uma vizinhança dessa minha fibra aqui sobre o P. Então, para qualquer vizinhança que eu pegar aqui, eu sempre vou conseguir achar uma fibra lá para trás, mesmo que seja muito lá para trás, tal que a partir dessa fibra aqui, as imagens dessa fibra vão cair dentro de uma vizinhança do meu conjunto, né? Essa é a noção geométrica desse objeto aqui. Esse objeto aqui que está sendo definido, né? E a gente consegue garantir a existência de um atrator desse daí a partir da existência de um outro objeto aqui que a gente chama de um conjunto de absorção, né? Ou M absorvente do passado, né? É um conjunto tal que existe um T estrela, né? Tal que a imagem dos varfis, né, a partir de um determinado T, elas vão cair lá nesse caso aqui, né, que eu mostrei, ou seja, a partir de um determinado T, sempre vai ter uma imagem aqui para trás, só que aqui, diferente do atrator, né, a imagem, no caso do atrator, cai dentro de uma vizinhança, né, desse conjunto. No caso do conjunto de absorção, essa imagem cai dentro do próprio conjunto. Mas isso a partir de um T lá para trás pode não ser muito grande, mas pode ser muito grande, né? Mas não importa se ele é muito grande ou não, desde que essa condição aconteça para algum desses T's, né? Você consegue que a imagem de uma fibra que está para trás, essa fibra através da varfia, ela caia dentro do conjunto B, você vai ter um conjunto de absorção. E com a existência de um conjunto de absorção, o que vai acontecer? O ômega limite, que eu apresentei ali atrás, de um conjunto de absorção que seja compacto, né? Aqui a gente pegou compacto para poder garantir isso. Dá para mudar um pouco essas hipóteses aí, se você supor alguma coisa no espaço, mas por simplicidade a gente pega compacto aí.
Então, esse ômega limite de um conjunto de absorção acaba sendo um atrator do passado. Você consegue garantir a existência de um atrator através do ômega limite. Por que que isso é bom? Porque o ômega limite é um objeto que tem uma cara, né? Ele tem uma definição. Não é simples, mas ele tem uma cara, né? Bom, aí a gente precisa, né, para poder chegar finalmente no resultado, né, a gente precisa de algumas coisas envolvendo a ideia de compactificação. Essa aqui é a parte mais abstrata do negócio. Aqui para a gente vai entender, né, a compactificação Stoney-Check. Bom, primeira coisa, a compactificação, né, essa ideia de compactificação é o que? É um espaço compacto onde você consegue mergulhar, né, o espaço em questão. Então, vamos pegar exemplos bem mais simples, né, no caso, na reta. Então, por exemplo, na reta você tem um intervalo 0,1, por exemplo, né, o intervalo 0,1, ele é compacto, né, em particular, na reta, ser compacto significa ser limitado e fechado, né. Bom, e aí, o que acontece? O 0,1, por exemplo, você pode, né, mergulhar esse 0,1 usando uma aplicação, né, muito simples, que é a função, a identidade, né, f de x igual a x. Aqui, obviamente, eu estou pensando 0,1 com a topologia herdada da reta e o 0,1 aberto, né, com a topologia herdada da reta, e o 0,1 fechado também, né, então por isso que vai dar um mergulho e tal. São questões técnicas aí. Mas aí você consegue, né, mergulhar esse espaço dentro do outro, através de uma função contínua, né, e esse outro espaço, esse espaço aqui é denso dentro desse outro, né? Aqui no caso, ser denso significa que se eu tomar o fecho desse aqui tem que ser igual o fecho desse. Isso, de fato, isso acontece, né? No caso do conjunto dos reais. Então, essa é uma ideia de compactificação, só que essa compactificação é muito simples ali, né? A compactificação de Stoney-Check é uma bem mais elaborada, né, e é a maior de todas as compactificações que você tem lá, e ela acrescenta uma quantidade não inumerável de pontos. Você pega, por exemplo, o conjunto dos inteiros, faz uma compactificação de Stoney-Check, a compactificação de Stoney-Check dos inteiros, que é um conjunto enumerável, é um conjunto não enumerável, né? Ou seja, ela acrescenta muita coisa, né? E a compactificação de Stoney-Check, ela tem uma propriedade universal, né, que ela obedece. Você tem um determinado espaço ali, vai ser uma compactificação, né, você tem aqui uma inclusão, aqui você tem um outro espaço aqui, bom, aí qualquer outro espaço que eu chamasse lá de Z. Então, você tem uma aplicação daqui para cá. Aí você tem uma composição aqui, não lembro exatamente os detalhes aqui agora, mas você tem uma composição, essa inclusão aqui, ela pode ser, vai ser igual a essa inclusão, né? Que significa que esse diagrama comuta, né? Então, ele tem essa propriedade universal, e aí qualquer coisa que satisfizer, que na verdade eu acho que você vai ter tipo uma ITIL aqui, uma varphi. Uma varphi aqui, que leva desse espaço nesse, só que você consegue ir do Z para aquele lá, fazendo uma composição da I com a varphi, né? Ou da varphi com a I, né? Você tem que primeiro da varphi com a I. Então, sempre que acontece algo desse tipo aqui, você vai poder dizer que esse espaço aqui, ele é homeomorfo àquele lá, né? Então, assim, em termos topológicos aí, essas coisas são indistinguíveis. Então, qualquer coisa que satisfizer essa propriedade, qualquer espaço que satisfizer essa propriedade aqui, a gente diz que é uma compactificação de Stoney-Check, né? Então, por esse motivo, a gente vai interpretar essa compactificação dessa forma aqui, como conjunto de todos os ultrafiltros de conjuntos fechados de X. O que é um ultrafiltro? Ultrafiltro é um filtro maximal. Bom, o que é um filtro? Um filtro é uma família de subconjuntos do espaço lá em questão. Então, você está pegando um subconjunto, né, das partes
vou colocar uma letra diferente aqui, para indicar esse filtro, né? Então, um F torto aqui. No conjunto das partes do seu conjunto em questão, né, de onde está saindo, ou seja, do conjunto de subconjuntos. Aqui o conjunto de todos os subconjuntos, esse aqui é um subconjunto dele, ele é um conjunto de subconjuntos de X. Só que ele não é um subconjunto qualquer, ele satisfaz algumas propriedades, né? Então, o vazio não pertence a esse conjunto F. Sempre que você pega dois caras quaisquer no F, a interseção desses caras também está no F. Então, essa é uma das condições. E, por último, o que dá o nome para ela, né, de filtro, basicamente, essa última condição. É que se você tem um conjunto A contido em um conjunto B, esse B, ele, no B não, o A pertence ao F, então o B também vai pertencer ao F. Ele satisfaz essas condições aqui. B vai pertencer a essa família F. Bom, porque eu falei que isso aqui é que dá a cara de filtro, né? Porque você imagina aqui, ó, se esse B, né? Vamos pensar numa peneira, né? A peneira, você vai peneirar alguma coisa. Então, se uma determinada partícula, né, pequena não passa na peneira, obviamente qualquer outra partícula maior não vai passar, né? Você não vai conseguir peneirar. Mais ou menos essa ideia, né? Então, um conjunto que contém um outro conjunto, né? Então, a priori, o que você está pensando? Esse conjunto é menor que esse, né? Então, se um conjunto menor pertence ao filtro, então um maior que contenha ele também vai pertencer. Então, essa é a ideia. Então, por isso esse nome filtro aí tem mais ou menos a ver com essa ideia. Bom, é claro que isso aí são coisas bem abstratas, né? Não é tão simples, né? Bom, até mesmo o pessoal que leu a minha banca lá falou que achou pesado ler a tese. Bom, então o que acontece aqui, né? A gente vai descrever, vai pegar um ultrafiltro especial, né? Dessa forma aqui, o T. São os A's contidos em T, tais que T pertence a A. E esses A's, obviamente, são fechados, né? Aí a gente vai considerar isso aqui, dar um mergulho, né? Mais ou menos naquele estilo que eu comentei lá. Então, para cada T em T, esse UT pertence a beta T, e ele é tal que o fecho do T dá exatamente o beta T, né? Com base nesse mergulho aqui. Então, essa é uma condição importante aqui para a gente. Bom, e aqui se admite uma estrutura de semigrupo, né? Então, por isso que a gente vai ter uma ação, né? A gente acaba tendo uma ação, aparece uma ação do T sobre o beta T, né? Bom, por que a gente fez tudo isso daí, né? Porque o meu orientador naquele artigo, como comentei lá para vocês, ele provou que isso daqui é possível nesse ambiente aqui de R, e no ambiente mais geral, que seriam de semigrupos semitotais com uma condição lá chamada condição de OR. Felizmente, R e Z satisfazem essa condição, então aquele resultado é automático para cá. É que a gente consegue, aquele atrator de Conley lá que eu defini, né? A gente consegue, nesse ambiente, que o ômega mais do zero no beta T, ele é um atrator de Conley, de uma extensão, né? É que eu não falei da extensão. Mas se a gente tem a adição, né? Teta TS, né? Dado por T mais S. Adição em T. Ela se estende a um sistema teta-til de T cartesiano beta T em beta T, que é dado por essa forma aqui, onde esse UTU significa essa conta. Veja que a gente está fazendo conta com um conjunto. Tá? É estranho, mas é possível, tá? Então, esses UTs aí para a gente são ultrafiltros, né? Então, a gente está saindo aqui do T cartesiano beta T e está caindo em beta T, né? Que são ultrafiltros. A gente pega um T, um beta T, associa uma conta a esses objetos aí dessa forma, né? Ou melhor, dessa forma aqui. E o resultado disso é um ultrafiltro, ou seja, está caindo em beta T. E isso dá uma ação, é possível provar que dá uma ação. Portanto, você pode estudar todos os objetos dinâmicos envolvidos, aquelas que eu comentei lá, ômega limite positivo, ômega limite negativo. Então, todas essas coisas, elas existem lá, né, e funcionam.
Então, a gente vai ter que esse ômega mais é um atrator de Conley, né? E o repulsor complementar vai ser o ômega mais estrela, que é o ômega menos zero, né? O ômega mais vai ser um atrator de Conley e o repulsor complementar é o ômega menos zero. Então, a gente tem um par atrator repulsor, e de qual que é a ideia, né? Já que ali nos sistemas dinâmicos não autônomos, a gente introduziu a ideia de... Produzimos a ideia de passado e futuro, esses caras aqui vão representar para a gente o passado e o futuro. Então, quer dizer que quando a gente compactifica, o ômega limite negativo e o ômega limite positivo que aparecem no nosso sistema vão ser o passado e o futuro desse sistema. E a gente vai poder caracterizar o nosso atrator exclusivamente por um conjunto que está aqui na compactificação, né? Então, a ideia, eu vou colocar aqui um pouco de desenho para ficar um pouco mais claro, mais ou menos, com a ideia. Então, assim, com base naquela comentário que eu fiz ali sobre a compactificação, né, anteriormente, o que a gente pode imaginar, por exemplo, isso é bem grosseiro, tá? Mas existe um homeomorfismo, né, do conjunto dos números reais em um intervalo, né, dele próprio, intervalo aberto. Então, a gente pode olhar assim dessa forma grosseira, né, o conjunto dos reais aqui como um intervalo aqui dele aberto. Aí o que acontece? O resto que tem aqui para fora, né, é como se fosse a minha compactificação. Então, quando eu compactificar, vai aparecer mais espaço, vamos dizer assim, né? Então, vai aparecer mais espaço na compactificação. Então, essas coisas que eu estou marcando aqui é como se fosse o que está aparecendo na compactificação. Quando no caso específico, a gente está falando de R ou Z, né? Vou pegar R, né, para facilitar. O que a gente está falando dessa compactificação, né? Essa compactificação só tem 3 partes, né? 3 componentes. Vamos dizer assim, essa que é o próprio R aqui dentro e denso nesse outro aqui, do jeito que está desenhado, não está denso, tá? Mas é só para poder facilitar um pouco a visualização. Aí uma parte desse negócio é o ômega menos zero, é o ômega menos zero, ou seja, o ômega limite negativo do zero. E a outra parte é o ômega mais zero. Então, aqui mais ou menos esse aqui é o passado, né, e aqui é o futuro. Essa seria a ideia que aparece nessa compactificação. E a nossa ideia é descrever um atrator que apareça aqui, sei lá, então tem um atrator aqui, que aparece de alguma forma. O atrator é um conjunto não autônomo satisfazendo aquele limite lá que eu mostrei, né? A ideia é descrever esse atrator com base em uma parte, né, algum conjunto que esteja apenas nessa parte aqui que aparece quando eu compactifico, né? Então, essa é a ideia e foi o que a gente fez. A gente conseguiu fazer essa caracterização. Bom, aí tem toda essa série de elementos que foram cruciais para a gente, não vou entrar em detalhes, mas esse aqui é aquele resultado que eu falei, né, para vocês, que o meu orientador lá que tinha percebido um tempo antes da gente estar discutindo o problema, e aí, por um acaso, com esse resultado, a gente conseguiu produzir esse resultado que ele diz que quando você está na compactificação, então as redes aqui, se você tem a rede, né, a sequência, aqui no caso vai ser uma rede, porque a gente já está num espaço mais abstrato, tá? Então, se a rede, aquela rede θ T, bom, aqui o θ é a extensão, a rede da extensão, né, daquelas sequências T lambda e o lambda lá que aparece na definição de ômega limite está convergindo para um T, e essa T lambda aqui está divergindo, então, obrigatoriamente, o que acontece? Bom, e aí essa U lambda converge para um determinado U na compactificação. Esse U da compactificação, ele é um cara que tem que estar no ômega limite negativo, né? Então, um cara que... A ideia, mais ou menos, é que se você tá fazendo uma sequência, o T de N está indo para mais infinito, né? O lambda converge para alguém. Só que essa sequência sua sempre está dando no P, né, o limite dela, que é um cara ali em R.
Então, o que você está fazendo é que você está pegando valores, né? A ideia é que os valores que você está pegando são cada vez menores, né? Se eles são cada vez menores, na compactificação, eles são coisas que estão lá no passado, né? Ou seja, estão lá no ômega limite negativo do zero. Bom, e aí a gente, nesse ambiente, a gente pode estender, aí isso aqui já é uma discussão nova, né? Foi a gente que produziu tudo isso aqui. Bom, a parte anterior também, né? A maior parte também foi a gente, mas tem algumas coisas que já estavam na literatura já. Mas aqui, para estender, a gente, para poder discutir, né, esse problema nesse ambiente, né, da compactificação, a gente precisa conseguir estender o cociclo, que é aquele segundo ingrediente lá da definição de sistema dinâmico não autônomo, né? Então, a gente precisa estender. Para estender isso, a gente precisa de algumas condições. Uma das condições que a gente, geral, é essa proposição, para a gente conseguir estender uma var-φt, fazer uma extensão contínua dessa var-φt de t cartesiano x em x para uma var-φt de beta t cartesiano x em x, a gente precisa, né, que essa aplicação parcial, ou melhor, se essa aplicação aqui, né, se essa aqui se estende continuamente a uma dessa forma, então essa aplicação aqui, né, definida dessa forma, vai ser um cociclo sobre o θ-til, né? A gente precisa estender, e isso precisa continuar sendo um cociclo para eu poder continuar falando de sistemas dinâmicos não autônomos. Bom, não vou nem comentar sobre essa demonstração, né, porque o tempo está curto, e também eu quero apresentar ali a ilustração do que aconteceu, né, tudo isso daqui. Bom, aí aqui, esse resultado aqui, eu produzi ele porque eu precisava, né, porque assim, a gente só não precisa só garantir que é possível estender, né, a gente precisa de condições onde isso aconteça, onde a extensão aconteça, e de preferência que essas condições nos permita dar exemplos de coisas conhecidas que sejam estendíveis, né. Então, aqui, por um acaso, bom, aí eu tinha um artigo, né, envolvendo a extensão, que eu tinha estudado, e aí tinha um resultado lá, que é esse teorema aqui, que eu olhei ele, eu falei, bom, se eu conseguir, de alguma forma, garantir essa condição desse teorema, e que seja uma condição mais simples, né, mais simples entre aspas, então eu consigo, talvez, dar exemplos, né? Então veja que o caminho não é linear, né, eu precisava achar uma condição mais simples do que essa daqui, né, que é afirmar que essa função f chapéu de x em c, u, y, m, c, k, espaço de funções contínuas munido com continuidade uniforme, ou seja, uma desgraceira aí. Definido dessa forma que é contínua, ou seja, dizer que isso é contínuo não é nada simples, né? Então, o interessante seria o quê? Se eu conseguir pegar essa condição e dar uma outra, juntar isso com alguma outra condição, de modo que a condição que eu preciso avaliar seja mais simples, né? Mais simples entre aspas, estou dizendo por quê? Porque essa condição mais simples é essa daqui. É que essa função, dessa forma, ela vai ser contínua, se somente se uma determinada família, dada por aplicações parciais, for equicontínua. Bom, equicontínua não é uma coisa assim tão simples para você dizer, mas pelo menos é mais palpável do que você falar sobre a quantidade de uma coisa mais abstrata, né? Aí, por um acaso, esse resultado aqui, que é uma outra história interessante envolvendo o negócio, eu achei ele como um exercício no livro de topologia do elo, folheando lá, eu olhei o exercício e falei, esse exercício aqui vai me ajudar a resolver aquele problema. De fato, ele deu certo. Aí depois, procurando, né, na literatura, eu achei ele um resultado do Bourbaki, né, um grupo de matemáticos que produziu uma matemática sobre esse pseudônimo aí de Bourbaki. E aí, bom, aí deu certo, né, porque eu juntei esses dois resultados, a gente gerou esse corolário aqui, que é uma forma mais simples de garantir a extensão do cociclo, só que, felizmente, com essa forma aqui, a gente conseguiu obter objetos que são cociclos, né, os sistemas dinâmicos não autônomos, e que satisfazem essa condição, né? Nesse caso particular, vão ser equações diferenciais não autônomas, que tem esse formato aqui,
x' ftx, né? Essa aqui, no caso, né, depende do t, então por isso que ela é não autônoma. E a solução dela satisfaça essa condição, né? Bom, aí parece ainda ser um tanto abstrato, mas tem uma bem simples que satisfaz essa condição, que é uma equação homogênea. É uma equação homogênea, x' igual a tx, para esse at satisfazendo essa condição aqui, né? Bom, tem várias funções satisfazendo essa condição e depois eu vou mostrar uma ali no nosso exemplo. Bom, aí as soluções dela têm essa cara, consequentemente, quando a gente deriva essa solução, faz derivado parcial em relação a x dessa solução, você obtém aquela condição lá dela ser limitada. Então, portanto, esse daqui é um objeto que é possível estender. E aí, consequentemente, eu posso discutir o atrator nesse tipo de objeto aí, né? Bom, e aí o resultado principal que a gente obteve, né, pegando a extensão, né, tanto da ação lá da base, quanto do cociclo do sistema dinâmico não autônomo, e considerando aquele fluxo produto cruzado que eu comentei lá, mas dessa vez aqui da extensão, né, o fluxo produto cruzado da extensão, a gente conseguiu produzir um atrator, né, fez aparecer um atrator, que é o ômega limite prolongacional do fecho de B, onde esse B é um conjunto não autônomo do passado, o conjunto absorvente, o conjunto M absorvente do passado, né? Só que como esse conjunto B, ele é do sistema dinâmico original. Então, para eu poder conseguir que ele seja um conjunto M absorvente do passado para a extensão, eu preciso tomar o fecho dele na compactificação. E daí a gente conseguiu produzir esse atrator, né, dado por o ômega limite prolongacional. Então, uma das inovações é essa também, conseguir produzir um atrator, né, através do ômega limite prolongacional. E aí, finalmente, a gente conseguiu, né, descrever esse atrator aqui, que a gente obteve ali, do teorema anterior, conseguiu descrever ele através de um conjunto W, né, onde esse W é um subconjunto, né, cujas fibras estão sobre o ômega menos zero cartesiano x. Ou seja, nesse desenho que eu fiz aqui, o meu atrator pode ser descrito por um conjunto cujas fibras dele estão apenas nessa parte aqui. Então, eu consegui... então, ou seja, a ideia de passado, né, que é tratada lá, de fato, ela é do passado mesmo, né? Esse ômega menos zero para a gente está sendo o passado, né? E através desse conjunto, o meu ômega limite prolongacional está produzindo esse outro conjunto aqui. Vou pôr outra cor aqui. Então, usando apenas aquela informação ali da região azul, a gente consegue caracterizar esse atrator aqui, ou seja, essa região aqui em vermelho, né? Cara, isso aqui é bem grosseiro, tá, gente? Esse aqui, porque esse objeto aí, o atrator do passado, ele é bem complicado, né? Obviamente. E aí, um exemplo, né, para finalizar, seria uma equação homogênea, conforme eu já mostrei ali atrás, que é possível de ser estendida. Só que nesse caso particular, eu vou tomar a integral, né, dos ATs aqui, essa integral satisfazendo essa condição. O meu conjunto M vai ser alguma coisa desse tipo aqui, R cartesiano 0, 1 sobre N, ou seja, então é um fechão ali. E aí a gente consegue obter um atrator que pode ser descrito dessa forma, como um limite prolongacional desse conjunto aqui que eu não consigo nem ver. Que esse ômega menos zero aqui está na extensão, né, eu não consigo nem ver esse conjunto, em termos teóricos. Mas o atrator em questão, aí agora que vem o negócio que eu preparei aqui, para tentar dar uma ilustrada em tudo aí, para ver se vocês pelo menos fiquem com a ideia geométrica, né? Então, por exemplo, o meu conjunto não autônomo aqui vai ser essa região aqui, ó, que está sendo pintada aqui, essa região toda aqui. Vou demorar um pouquinho para deixar pintado, porque é meio lento aqui. Mas vocês entenderam que é esse retângulo aqui, né? Compridão aqui. Bom, indefinidamente. Ele continua ali para trás, mas obviamente aqui a gente só tem condições de mostrar uma parte disso daí.
Bom, essas curvas que estão aparecendo aí são, né, partes, algumas das curvas do VARFI, da VARFI, que é o nosso sistema dinâmico não autônomo, né? Ou, no caso, o COSIT, né? Como a ação aqui é a soma, né? Então, ou seja, a nossa ação, ela acontece aqui, né? Para frente e para trás, né? Basta só pegar a partir do zero, eu quero fazer o θ de menos 1, 0, é o menos 1, né? Porque a minha ação aqui na base é só a soma, né? Então, esse conjunto aqui é um conjunto de absorção, porque, ó, se você observar aqui, né? Com base nessas curvas aqui, o que que acontece? Ele absorve ele próprio, né? Porque para qualquer fibra que você pega aqui, a imagem desse cara entra para dentro dele, né? Então, ele satisfaz aquela condição lá que a gente queria, que existisse um T lá para trás, tal que o VARFI desse, a imagem, né? Através do VARFI dessa fibra e a partir desse T aí, elas entrassem para dentro do conjunto. Nesse caso aqui, como eu estou considerando só dentro do intervalo 0,1, né? Então, está limitado aqui no 0,1. Então, ele é um conjunto de absorção dele próprio, aí, obviamente. Bom, e aí o conjunto ômega limite, aquele objeto que eu defini para vocês lá, né? O que acontecia? Eu disse, a gente voltava no passado e trazia a imagem dele através da solução, né, do VARFI, que tivesse sobre aquela fibra, né? Passando naquele ponto, nesse caso aqui, como eu estou usando o 1, né, conjunto 0,1, obviamente, para baixo disso daqui, tem várias outras, né? Várias outras equações, mas eu estou usando a maior só para mostrar o que acontece com a maior, né? Aí as outras vão todas acompanhar essa daí, tá? Então, a ideia é essa, né? Eu quero determinar o ômega limite desse conjunto, desse retângulo aqui. Então, a gente faz isso fibra a fibra, mas a gente vai conseguir entender aqui fazendo só para algumas fibras. Então, eu vou usar a fibra sobre o zero aqui, né? Então, ó, aquela ideia lá, o que a gente faz? Você traz essa imagem aqui, a imagem desse intervalo 0,1, através da VARFI até a fibra em questão. Aí, ok. Aí você vai fazendo isso para todo T, para trás do zero, né? Aqui eu peguei só alguns, mas a ideia é que a gente ia fazer isso, vai fazer isso para todo T, né? Então, você vai fazendo isso e vai acumulando essas imagens aqui sobre a fibra que está no zero. E no final, né, você vai tomar o fecho. Bom, cada fibrinha dessa aqui já está dando um conjunto fechado, então o fecho vão ser elas próprias. No final, você vai tomar a interseção de todas essas coisas aí, né? Bom, a interseção de todos esses negócios vai dar o menor que tiver aqui embaixo, né? Então, ou seja, vai ser o limite dessa sequência de funções aqui. Essa função é essa que está marcada em preto aqui. Então, o meu atrator vai ser esse cara aqui que está aparecendo aqui em preto, que eu estou pintando aqui. Então, esse aqui vai ser o meu atrator. Aí, bom, aqui no caso eu não expliquei, né? Eu não escrevi qual que é a função. Essa função que tá gerando esse atrator aqui, né? A AT, que está mais rápido aqui. Essa AT que está gerando, ela é essa daqui, é a função. Eu estou usando ali, aquilo ali é a solução daquela EDO não autônoma, né? X' igual a AT X, onde essa minha AT é essa função aqui, menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se vocês pegarem lá o GeoGebra e desenhar, né? Deixa eu ver se dá para desenhar por cima aqui do que eu já fiz. Aqui a gente pode colocar essa função para verificar que, de fato, ela satisfaz aquela condição nossa lá. Então, aqui, 1 sobre 1, mas é menos 1, menos 1 mais x ao quadrado aqui. Bom, então, vocês podem ver que ela tem esse gráfico e, de fato, satisfaz aquela condição, né, da área dela ser negativa lá, né, para todo o intervalo que você pega, né. O gráfico dela está totalmente abaixo do eixo x, então, para que você calcular essas integrais, a área não, né, a integral, porque a área é positiva, mas a integral aqui, no caso, está negativa. O gráfico está para baixo do eixo x, né.
Então, esse aqui é um exemplo, né, ilustrativo do que a gente obteve. Bom, e aí, nesse caso particular, como eu estou nessa situação em que é possível estender, né, então, esse atrator que aparece ali, né, ele pode ser descrito dessa forma aqui, né, usando esse ômega limite prolongacional, desse conjunto aqui, que é abstrato para a gente, né, abstrato porque a gente não consegue ver esse ômega menos. A ideia desse ômega menos fica por conta dessa ilustração que eu fiz aqui, que não é, né, uma forma correta, mas pelo menos é visual aqui, né. A gente conseguiu descrever esse atrator única e exclusivamente através desse conjunto aqui que aparece, né, só depois de eu compactificar e estender o cociclo. Né. Bom, espero que vocês não tenham dormido aí. Bom, senão vocês viram aí, né, as coisas são bem abstratas, né, então não é simples explicar, esclarecer esses objetos aí, tal. Mas a ideia era um pouco comentar esses percursos aí, né, por exemplo, no primeiro momento, meu orientador acreditava que esse problema, esse resultado era uma determinada coisa lá. Aí a gente, de fato, verificou que aquele negócio era um atrator, mas aquele atrator dava o espaço todo, então ele não era nada interessante. Aí eu tive essa ideia de pegar aquele negócio ali envolvendo o conjunto de absorção, tomar o fecho lá na compactificação. A gente foi discutindo, né, tudo isso daí, até formalizar esse negócio todo certinho, aparecer tudo isso aí no primeiro momento a gente resolveu, mas não tinha um exemplo, né, assim, não conseguia dizer ciclos conhecidos que satisfizessem essa condição. Aí eu fui lá buscar isso, aí juntei aqueles dois resultados ali, colei, produzi um corolário que a gente conseguiu dar exemplo, né. Então, assim, o processo de se resolver um problema, né, principalmente um problema que está em aberto, não é simples e não é uma coisa, não é um negócio linear, né, não é um negócio linear. E é uma coisa assim também, você que está envolvido ali, os objetos, depois de um tempo, torna-se muito simples para você, assim, ou nem tão simples, mas fica natural, pelo menos, né. Agora, quem vê de fora, né, às vezes você tem aquela famosa a síndrome do impostor, né, você acha que você não fez grandes coisas. Mas quem vê de fora, olha assim e fala, caramba, você fez um negoção. Foi o caso na minha banca. O pessoal falou, rapaz, deu trabalho essa sua tese, viu? Porque negócio abstrato aqui, até acostumar com as coisas e tal. E alguns dos caras até eram um pouco da área, assim, né? Eram de sistemas não autônomos, um professor do ICMC, outro da área de sistema de controle lá da Unicamp. O professor que achou mais fácil a leitura da tese era um que era um ex-orientando do meu orientador, ou seja, é da mesma área, né? Então, o cara que achou mais fácil ler a tese, né? O resto achou pesado, né, a leitura. Bom, de fato né, sim. Aí tem essas questões também, essa dificuldade dos problemas, né? Às vezes nem todo mundo vai gostar do seu problema, você vai mandar lá na revista, aí o cara vai olhar, bom, até que é legal, mas eu não sei. Então você recebe muita resposta das revistas, assim, tipo, esse problema é muito técnico, a gente publica coisas que interessam, assim, o máximo de matemática possível, as coisas que eles chamam de generalista, né, ou seja, um negócio, assim, que matemático de várias áreas acha aquilo ali legal e pode se interessar e pode se aproveitar daquilo ali, né, então normalmente você tem essas dificuldades, aí você tem que achar a revista que encaixa no perfil do problema. Bom, e às vezes o seu problema é só o problema, você resolveu ele e acabou, né? Não tem muito o que discutir, tem isso também, né? Esse era um problema que foi passado para o meu orientador, pelo orientador dele do doutorado, depois que ele terminou a tese e tal. O orientador dele falou assim, tem esse negócio aqui, envolvendo sistema de janela autônomo, eu acho que esse negócio que você fez aqui na tese dá para estender aqui para sistema de janela autônomo, falou lá. O meu orientador falou comigo, olha, eu nem entendi o que o San Martin falou. Eu nem entendi o que ele falou. E aí a gente entrou, né, se embrenhou nesse objetivo de tentar resolver esse problema e assim, resolveu dessa forma, né? Nem é a forma que o San Martin tinha imaginado, assim, originalmente. A gente ainda tem que pensar melhor para ver se a gente consegue dar uma resposta exatamente do jeito que ele tinha pensado. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado aí.
de entender certinho as coisas, eu sei que é difícil, mas pelo menos, assim, ver, né, coisas elaboradas que o que está sendo feito, o que se faz, né, com pesquisa em matemática e tal. E, assim, dizer para vocês, os alunos em geral, gente, é para todo mundo que quiser, né, que se esforçar, correr atrás, tentar entender. Às vezes tem hora que é difícil mesmo, tem hora eu demorei uns 2 meses até entender o que o meu orientador estava falando, entendeu? Tipo, lendo os negócios ali. Então tem hora que você vai estar lendo as coisas, você vai estar entendendo mais ou menos, mas não vai estar entendendo. Sabe, ao mesmo tempo, você tá lendo, você lê a definição, você entende a definição, tá. Mas parece que não ficou claro. Chega uma hora ali que você, tá, agora eu saquei. Aí vai fluindo o negócio, né? Então é por isso que normalmente você precisa de um orientador, toda aquela coisa, precisa, né, de alguém para. E você precisa ter também paciência, né? A famosa resiliência, né? Ali. Chega uma hora ali que você vai ter que insistir ali, né? Vai parecer que você é louco mesmo, as pessoas olhando de fora. Tu é louco, cara, você chegou num negócio ali que. Ó, qualquer um fala, não, abandona, vai, vamos embora, vamos para outro lugar. Mas você tem que insistir, né? Tá, faz parte do processo, você tem que ficar ali até sair alguma coisa, pelo menos, né? Que não seja o resultado, mas uma ideia. E aí aquilo ali, aquela fagulha ali vai esclarecendo e aí o negócio vai andando, né? Então, ciência é matemática, ciência em geral, gente, é para as pessoas normais também, tá? Não é só para gênio, só para superdotado e tal, né? É para todo mundo. É claro que aí, obviamente, né, um gênio vai ter muito mais facilidade, vai aprender muito mais rápido e tal, mas não quer dizer que só eles podem fazer as coisas, né? Nós, pessoas comuns também. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso aí que eu tinha para dizer aí, mostrar essa loucura toda aí. Então, eu queria agradecer o professor Pedro, né, a primeira coisa. Então, vamos agradecer, né, de alguma forma, se vocês puderem abrir a câmera, vamos aplaudir de alguma forma o professor Pedro, mostrando aí por trás, né, de uma tese, o que acontece aí, né? Parabéns, professor. Muito obrigado por dividir, né, digamos, os bastidores aí, né? Porque depois que a pessoa vê um artigo pronto, ou um livro mesmo pronto, né? Parece muito fácil, realmente. Parece que é só obra de gênios, mas não, né? Tem muito esforço. Até esqueci de fazer uma brincadeirinha, eu ia fazer uma brincadeirinha no começo, aí eu ia falar eu ia falar assim que o título da palestra, assim mesmo, na verdade, devia ser todo mundo vê as pingas que o pesquisador toma, mas não vê os tombos que ele leva, né? É mais ou menos por aí. Ótimo, muito bom. Então, você vê a hora que você vê um trabalho finalizado ali, né? Você olha, você imagina, nossa, foi tudo linearzinho. Por exemplo, a minha tese mesmo. O último capítulo da tese foi a primeira coisa que eu fiz. Aí o capítulo 2, né, que é o primeiro de resultado, o primeiro é preliminar, o capítulo 2, que é esse daqui, foi a segunda coisa que a gente resolveu. Aí o terceiro capítulo que foi o que foi feito no meio ali, né? Então, tipo, não é na ordem, não é linear, né, o negócio assim, tudo. E assim, por exemplo, em ordens de artigo, esse foi o primeiro artigo que saiu, não foi o primeiro assunto estudado. O primeiro assunto que a gente estudou e deixou mais ou menos lá fechado, vai ser o último artigo a ser submetido, que está saindo agora, né? Então, tem muita coisa, o negócio é bem variado. Você começa com um negócio ali para se animar, para você se sentir confiante porque você já fez alguma coisinha, né? Aí depois você se embrenha para o negócio mais difícil, né? Aí você vai para o lado do negócio. Agora eu vou para isso aqui que é o problema, né? Então, o caminho é sempre mais ou menos esse. É igual resolver uma lista de exercício, né? Assim, o caminho tradicional é você pegar o quê? Você olha os exercícios que você olha, você bate o olho e fala, esse aqui eu sei, pá, esse aqui eu sei, tá. Aí você faz tudo isso, aí depois ele vem voltando, aí isso aqui é mais difícil, aí você, né, vai fazendo esse caminho. Então, a pesquisa é mais ou menos a mesma coisa, essa ideia aí. Você faz aquilo ali que é mais imediato, aí você tem um negócio ali que vai travar, você sabe que vai ser difícil, então você continua ali numa parte para ver se vai valer a pena o negócio, né?
Então, foi o nosso caso, a gente continuou ali até obteve o atrator e tal. Eu falei, bom, vale a pena. E aí voltou depois para fechar as lacunas a respeito da extensão, de conseguir dar um exemplo onde fosse possível estender, coisas desse tipo. Por quê? Porque depois que você viu que o resultado principal saiu, aí você volta para fazer o outro, só que mesmo assim, a hora que você volta ali, parecia que não era assim, todas aquelas coisas, mas dá muito trabalho também. Aquele resultado mesmo ali para conseguir fazer aparecer, conseguir garantir que equações diferenciais não autônomas com aquelas condições são estendíveis, né, para compactificação. Aquilo lá, por exemplo, eu que bolei tudo, aquela ideia lá sozinho, sem meu orientador, fui correndo atrás ali e tal, achei os resultados, encaixei. Aí quando eu olhei, mostrei para o orientador, assim, ele ficou bem animado, bem empolgado, ele falou, nossa, conseguiu um negócio que era abstrato, que no primeiro momento a gente não tinha a menor ideia de conseguir fazer aparecer alguma coisa que desse para estender e mostrar, ó, esses objetos aí que vocês conhecem, dá para estender? Num primeiro momento a gente tinha a menor ideia que isso era possível, eu acabei conseguindo fazer aparecer ali. Mas porque eu coloquei na cabeça, eu falei, não, eu preciso fazer aparecer um exemplo conhecido para as pessoas olharem e falar assim, ah, tá, beleza, você consegue estender uma EDO não autônoma com essas condições, beleza. Por trabalhar assim, para o negócio ficar mais aceitável, né, de certa forma. Porque que ótimo. O cara que veio de fora, você tem que agradar também quem vai ver, né, sempre é assim. Quem vai ler as revistas e tal, não adianta só você fazer o seu trabalho ali, infelizmente, ou felizmente, bom, eles não estão errados, né, de exigir que apareça alguma coisa ali, mas, né, porque você resolver só o problema ali, abstrato ali, e acabou, não, né, não aparece mais nada, às vezes é complicado, né? Então, é bom ter essa coisa aí, de você ilustrar um pouco o negócio, né, e fazer alguma coisa assim. Faz parte, né? E tentar também, às vezes eu sempre estou pensando como explicar essas coisas de uma forma mais fácil, até por isso que eu elaborei aqueles negócios ali, usando o GeoGebra ali, para pelo menos dar uma ideia dos objetos que a gente falou ali. E, bom, para mim isso ajudou também no processo, quando eu estava estudando, pensar daquela forma ali, que depois eu consegui transferir para o GeoGebra, foi uma das coisas que me ajudou a entender melhor e depois de um determinado momento as coisas fluírem mais tranquilamente. Né? Mas no primeiro momento também, eu olhava aquele negócio ali, você olha a definição, você lê, você entende o que está escrito ali na linguagem matemática, né? Você entende o que está escrito ali, mas a ideia por trás, às vezes, não vem num primeiro momento ali. Você fica tipo, o que eles estão pensando com isso? Qual que é a ideia desses caras, né? Aí você vai caçar um exemplo, aí pelo exemplo dá para entender um pouquinho melhor. Na verdade, isso para você ter noção, eu fiz uma apresentação desse resultado, mas ele é generalizado, porque a gente resolveu, a priori, né, o artigo do meu orientador, aquela compactificação ali, em vez de estar sobre R ou Z ali, como é esse caso aqui específico, ela foi feita sobre G, né, para um grupo qualquer. E vale isso aí para conseguir aquele negócio de aquele ômega menos zero, que no caso de um outro não é zero, né, é um E, que é um elemento neutro, né, o ômega menos desse elemento neutro e o ômega mais o elemento neutro serem os atratores repulsores e ser o único para-atrator repulsor, aí esse G precisa ter algumas condições lá, tá, um monte de coisa. Então, a ideia, na verdade, era resolver esse problema mais abstrato. Mas igual o que meu orientador pensou, ele falou, obviamente, para a gente poder valorizar o resultado abstrato, a gente tem que resolver em um ambiente conhecido. Esse é o negócio, a gente vai ter que resolver num ambiente conhecido. Então, foi o que gerou essa primeira coisa. E aí, depois, a gente resolveu no ambiente mais abstrato. A gente generalizou a ideia de sistema dinâmico não autônomo, fez outro monte de coisa envolvendo sistema dinâmico não autônomo e resolveu esse problema nesse ambiente mais geral, né? Só que a gente já tinha uma receita do bolo aí, né? Que tinha resolvido nesse ambiente, então tinha mais ou menos uma receita do que fazer. Né? Então, na verdade, foi mais fácil resolver o caso geral depois de ter resolvido esse caso básico aí, né? Aí eu apresentei esse resultado, tinha um professor da UNB assistindo, e aí ele falou que tinha interesse em coisas envolvendo sistema de dinâmica não autônomo, esses atratores que pareciam e tal. Só que ele falou que tinha dificuldade de ver os atratores lá, os ômegas limites, os negócios que aparecia, porque no sistema de dinâmica não autônomo não é simples, né? Ele falou, os negócios parecem que está se mexendo, não sei o quê. Aí, para você ver, um professor da UNB, pesquisador, tem vários artigos publicados,
e revelou a dificuldade dele de conseguir entender melhor aqueles objetos ali. Ele falou que ele queria ver um exemplo mais próximo, envolvendo o EDO, envolvendo alguma coisa assim, para poder que aquilo ficasse mais palpável, né? Então, você vê, a dificuldade não é um empecilho para você fazer qualquer coisa, né, que seja. Então, isso mostra que mesmo pesquisadores, pessoas que estão aí produzindo artigo e tal, tem suas dificuldades também, né? Não são super-humanos, não. Pois é, se ele tem, imagina nós aqui, nós temos aqui Pobres mortais. calouros aqui, tem de tudo aqui. Dúvidas? Thalita, A Jones, gente pessoal tem perguntando. algumas dúvidas ali no chat, que o professor Wellington enviou. Aí eu vou ler para o senhor, para ajudar a gente. Qual a ideia geral de um sistema dinâmico? Qual a diferença básica em um sistema autônomo e não autônomo? Quem que é essa pergunta de alguém? Quem que é que eu não ouvi direito aí? Do professor mesmo. Foi eu que coloquei ali, professor. Tá. Antes de você ter dado alguns exemplos ali, Entendi. como, né, tendo essa visão, como temos de calouros, tem de tudo aqui. Aí talvez para eles terem uma noção geral. Você pode, assim, as duas coisas mais básicas. A primeira, né, que o sistema não autônomo, né, tem aquele objeto ali, né, tem aqueles dois ingredientes lá. Então, o sistema não autônomo, né, ele envolve um sistema autônomo na base dele que conduz esse não autônomo. O modelo mais simples, você pensar aqui, ó, tem alguém querendo aparecer aqui. O modelo mais simples é você pensar mais ou menos que é uma coisa, você tem seu sistema, a ação está no plano, né? Aí você está tomando valores em R no seu sistema não autônomo, na sua var fila. Então, isso vai gerar um gráfico, né, uma imagem no R3. E aí, o que acontece? O sistema não autônomo, ele depende desse sistema autônomo da base. Então, se eu tenho um fluxo ali na base, um fluxo bem simples, retas paralelas com uma determinada inclinação. É um fluxo muito simples. Então, esse seu sistema dinâmico não autônomo, ele vai estar sobre essas folhas que passam nessa reta da base aí. Você imagina o cartesiano, essa reta faz um cartesiano, então vai ter uma folha, imagina, né? Um plano cortando esse outro plano naquela reta ali. O sistema não autônomo, no caso a varfim, né, o cociclo, a imagem dela está sobre essa folha aí. Só que para cada folha você tem essa imagem em cada folha ali, que vai produzir ali uma superfície ali, né, como se fosse. Então, esse é um modelo extremamente simples de sistema de cociclo, né, vamos dizer assim. E, bom, aí o sistema de não autônomo, ele acontece na base, ele não tem esse cartesiano, né, você só tem a ação sobre um espaço X. Você pega um R2, então curvas ali no R2, esse exemplo que eu falei bem simplesinho aí, né, de retas paralelas com uma inclinação, seja lá qual for, é um fluxo de um sistema dinâmico bem simples, né, por exemplo. Então, ele tem essa ideia. E claro que essa pode ser bem complicada, você pode ter, igual aquele caso ali que eu mostrei, você tem um círculo, as outras todas são espirais ali, saindo daquele círculo, indo na direção da origem, e por fora também tem um monte de espiral se aproximando daquele círculo ali, né? Só que um dos resultados que tem é que essas órbitas, elas nunca se cruzam num sistema autônomo. Então, são todas órbitas bonitinhas, né? Então, assim, em geral, sistemas... Tinha até feito alguma coisa aqui, as soluções de sistemas sistemas autônomos, né? De equações diferenciais autônomas, né? São sistemas dinâmicos autônomos, e soluções de equações diferenciais não autônomas são sistemas dinâmicos não autônomos, né? É claro que as soluções de equações diferenciais não autônomas, elas na verdade são um outro objeto anterior, assim, né, aos sistemas não autônomos, que é chamado de processo de evolução. Os processos de evolução, eles não levam em consideração a dinâmica na base. E como a base é R, então ele leva em consideração a ordenação de R. Né? Então, ele é dado através de
da ordem, a linha R. Só que você pode olhar esses processos também como um sistema dinâmico não autônomo, só que aí o que você vai acrescentar? Em vez de você usar a ordem, você vai usar que o seu sistema autônomo ali, da base, que é o condutor, ele é a adição, ou seja, um sistema bem simples, né? Dado pela adição em R, né? Mas, com base nas definições, é um sistema dinâmico não autônomo, apesar de ser uma coisa extremamente simples, né? Então, assim, a diferença básica, basicamente é essa, né? O sistema dinâmico não autônomo, ele tem ali a definição dele, né? E são representados por equações diferenciais aí não autônomas, fluxos, iteração de funções contínuas, coisas do tipo. E um sistema dinâmico não autônomo, ele já precisa, só ali na base, ele já precisa ter um sistema dinâmico autônomo, né? E fora isso, ele tem uma outra aplicação, né, que depende desse sistema aí na base aí, né, que a gente chama de cociclo. O professor fez uma segunda pergunta ali, né? Ele perguntou se o senhor poderia identificar um atrator e repulsor de algum sistema dinâmico. Deixa eu ver aqui. Bem simples aí, esse atrator. Deixa eu pensar aqui Eu vou fazer geometricamente aí, Paulo, deixa eu pôr para apresentar, né? Vou fazer geometricamente, né, esse exemplo aí, vamos dizer assim, porque fica mais fácil de... Porque você vai, por exemplo, fazer equações e tal, você tem bastante trabalho de... Bom, se bem que para equações até tem, deixa eu colocar uma aqui. Escrever uma aqui. Eu fiz essa pergunta, professor, só porque eu não tenho certeza se, por exemplo, todo mundo tem uma ideia de EDO, que eu acho que se todo mundo tivesse essa ideia, talvez seria só para... Sim, então, exatamente, que a EDO justamente é o ambiente mais básico aí que você tem. Por exemplo, ó, se a gente mais básico para mostrar. Considerar uma EDO dessa forma aqui, o x', 2tx, aqui eu estou dando um exemplo do atrator aí, não autônomo, né? Aqui só vai ter um atrator só, né? Não vai ter repulsor nesse caso. Esse é o exemplo mais simples, normalmente, utilizado para indicar. Então, por exemplo, para cada t fixado, né, a solução desse negócio aqui vai ser uma coisa com essa cara aqui, né, uma sigma de t0, x0, onde esse t0, x0 é o ponto, poderia colocar s, x ali. Eu estou colocando t0 e x0 para deixar claro que, né, fixado o t0, né, e aí o x0 em questão, vão ser pontos onde essa curva vai passar, né. Então, se a gente pensa em uma fibra aqui, né, uma fibra, para a gente, conforme eu já disse, nesse ambiente aqui, simplesmente é uma reta aqui, né, vertical, passando pelo ponto em questão, né. O que acontece que essa sigma, ela tem uma solução que é dessa forma, que é exponencial, deixa eu só lembrar, não lembro bem se a ordem é essa, é t0 ao quadrado menos t ao quadrado, ou é t ao quadrado menos t0, mas é uma coisa assim. Aí faltou, o x0 eu vou pôr aqui no final, vezes x0. Bom, então as soluções disso daqui vão ser coisas, né, nesse formato. Aí eu vou pensar assim, eu vou fixar o t0, esse aqui vai ser o meu t0, porque no caso dos sistemas dinâmicos não autônomos, o que acontece em relação aos sistemas autônomos, né? Essas soluções, as aplicações Barphy, elas podem se cruzar. No caso do sistema dinâmico autônomo, não, né? Você só tem um. Mas assim, fixado o t0, né? Fixado o t0, o sistema não autônomo é um sistema autônomo, nesse caso aqui, né? A EDO, no caso, mais particularmente. Então, essa EDO, para cada t0 fixo, essa EDO aqui não autônoma é uma EDO autônoma.
Então, para um T0 fixado, o que acontece? Você tem uma série de curvas, né, passando em vários x0 aqui, né? Então, essas curvas vão ter essas características, né? Tipo, nossa, aqui ficou feio. Para vocês terem a ideia, né, do que está acontecendo aí. Bom, tá, eu estou apresentando aí, né? Ah, tá. Então, beleza. Então, tem esse perfil aqui, né? Então, o que acontece? A ideia que eu expliquei lá, mais ou menos, naquele desenho lá, né? Naquela outra daquele outro atrator, é que esse trator aqui desse sentido aqui, que a gente chama de backward, né? Ele vai ser o seguinte, né? Você vai fixar aqui um x0 aqui, né? E aí, seguindo essa reta aqui, que está sobre esse x0 aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar a solução que passa nesse x0 e que está aqui para trás aqui, que vai dar exatamente em um T0 menos um T específico, né? Então, para cada T, você vai voltando aqui para trás a partir do T0 e vai vendo a curva que está nessa interseção aqui, dessa reta, né, com essa outra reta aqui. Tá? Então, essa reta sobre o T menos T0, com essa reta que está sobre o X0. E aí você vê qual que é o comportamento dessa curva quando ela vai na direção dessa fibra, né? Então, você avalia ela aqui, ó. Ó, se a gente for ver o que está acontecendo nesse caso, né? Ó, eles estão indo cada vez mais para baixo, né? E nesse caso, com essas equações, é possível a gente provar, né? Que essas curvas aqui, conforme quanto maior é o T, ou seja, quanto mais para trás eu estou pegando a curva aqui, mais próximo essa curva passa aqui do zero, tá? Do eixo X. Então, para essa equação aqui específica, bom, e veja que no caso do atrator não autônomo, né, a gente faz isso para todo o T0. Esse aqui eu estou analisando só para um. Para o outro T0 aqui para trás, a gente vai ter uma série de soluções com esse mesmo perfil, essa mesma cara aqui, né? Só que só vai estar, né, ele vai estar com esse mínimo aqui dele sobre essa fibra aqui, né? Os mínimos de cada curva vão estar sobre uma outra fibra aqui, né? Então, a gente vai ter desenhar só uma para ter uma ideia, a gente vai ter outras assim, né? Ó, veja que elas cruzam essas anteriores, né? Só que a avaliação que a gente faz é para cada fibra, fixa fibra, e vê o que acontece nesse daqui. Aí, depois que você viu o que aconteceu para essa fibra, aí você vai para outra fibra e vê o que acontece para essa outra fibra. Aí você vai fazendo isso para todas as fibras, né, aqui para trás. E aí o comportamento que você avalia é qual é o comportamento da curva que começa, né, aqui para trás, e passando por esse ponto x0 aqui. Né? Então, aqui no caso da fibra T0, ela está se aproximando do zero. E isso vai acontecer para todas as fibras. Então, um atrator dessa equação aqui, um atrator pullback, vai ser esse conjunto dado dessa forma, R cartesiano 0. Ou seja, o eixo X. O eixo X vai ser um atrator desse sistema não autônomo aí. Né? Esse é um sistema não autônomo. Então, essa ideia aí, né? Esses são os exemplos mais simples, né? Para entender isso daí. Esse atrator, esse repulsor, ele tem essa ideia de atrair mesmo, que a própria palavra diz, né? Ele atrai as trajetórias ali da equação. Né? A equação produz uma série de trajetórias. Então, o atrator é o que? Uma região para o qual essas trajetórias sempre vão, né? Quando o tempo vai para mais infinito ou menos infinito. Aí tem uma diferencinha, obviamente, entre atratores de equações autônomas e entre atratores de equações não autônomas. Ou sistemas dinâmicos autônomos e sistemas dinâmicos não autônomos. É um pouco uma diferença sutil ali, né? Não dá para reproduzir exatamente igual no caso não autônomo, e no caso não autônomo você usa esse perfil aí fibra-fibra e tal. Bom, e tem, obviamente, as utilidades. O pessoal da análise trabalha muito com isso daí. Atratores de equações diferenciais parciais, coisas desse tipo aí, tem bastante gente que trabalha com isso, né? Aí a gente vem fazer essa parte mais geral, envolvendo ciclos, né? Na verdade, a gente
A gente não introduziu necessariamente o termo cociclo, né, assim, mais geral, até tem na literatura uma tentativa de fazer algumas coisas mais gerais, só que a gente que introduziu a questão do comportamento assintótico, né? Na verdade, o meu orientador, né, que iniciou essa ideia, né, de introduzir o comportamento assintótico nesses objetos que generalizam sistemas dinâmicos, no caso, são ações de semigrupo. Ele introduziu a ideia do comportamento assintótico em ações de semigrupo, que até então o pessoal só estudavam coisas que envolvia só mais a topologia comum do negócio ali, coisas que, termos bem técnicos, né, expansividade, shadowing, topologicamente mixing, coisas assim desse tipo, né, do que foram introduzidos nesse ambiente mais geral, mas até então ninguém nunca tinha estudado comportamento assintótico. Aí o meu orientador que iniciou isso na tese dele, lá ele, o ex-orientador dele do mestrado, mais orientador da graduação, né, eles ali, assim, de certa forma, iniciaram essa ideia de comportamento assintótico de objetos assim, mais abstratos, né, e aí eu estou continuando isso daí para os cociclos, né, então eu e o meu orientador, nós somos os primeiros aí a falar de comportamento assintótico em cociclos, que são objetos topológicos que generalizam os sistemas dinâmicos não autônomos. O William perguntou, né, qual foi a motivação ou o interesse que o professor teve ao escolher a área de pesquisa. Oh, eu sempre quis trabalhar com sistemas dinâmicos, né, desde o início da graduação. Eu entrei na graduação, já dei uma pesquisada assim das coisas que existiam. Uma delas que eu descobri lá era o tal do sistema dinâmico, e eu queria trabalhar com sistema dinâmico. Bom, acontece, né, na nossa vida nem tudo são flores, né? Você não segue um caminhozinho linear ali e tal. Então, por exemplo, no mestrado eu não consegui trabalhar com sistemas dinâmicos. Eu fui para análise numérica, algo que eu saí da graduação falando que eu nunca faria, para vocês terem noção. E, bom, aí eu fui lá para o programa, por alguns problemas lá que eu tive, questão de documento, só teve um programa acessível para mim, foi o programa lá da Unesp de Presidente Prudente. Na época eu estava sem o meu RG, eu tinha perdido a carteira, aí eu criei para Rio Preto, mas Rio Preto não aceitava a inscrição sem RG. Aí o único lugar que eu consegui fazer a inscrição foi lá em Prudente. Bom, lá tinha professor do sistema dinâmico, mas ele já tinha conversado com outros, já tinha uns alunos dele que vinham da graduação, então assim, ele não pegou gente nova. Aí sobrou um cara lá da análise numérica, pô, tem que fazer isso aqui. Eu fiz análise numérica. Né? Bom, depois eu acabei gostando, valor bastante, assim, até gostei da área. Vejo hoje que foi bom isso, por um certo lado. Conheci uma outra área, uma outra perspectiva e tal. Mas aí no doutorado eu tinha a possibilidade de escolher, né? Falei, bom, agora eu vou fazer pelo menos, né, dentro da área que eu sempre quis fazer. Nem que eu me regasse todo, né? E foi o caso. Porque aí eu fui para um programa de pós-graduação em matemática pura, né? Eu fiz um programa de pós-graduação em matemática aplicada, eu só estudei disciplinas, assim, bem mais pro lado aplicada, e o que eu estudei, assim, mais puro era de análise, né? Estudei análise RM, de integração e análise funcional. Geometria e álgebra, não fiz nada. Aí chega no doutorado, primeiro semestre, uma disciplina de álgebra, uma de geometria. Bom, e aí a motivação foi essa, que eu queria estudar sistema dinâmico, como era Maringá, era a cidade assim mais próxima, eu fiz toda aquela avaliação, né, o custo-benefício, poderia ir para qualquer lugar, mas assim, uma cidade que não era tão grande, ia dar para minha esposa estudar, aquela coisa, eu falei, bom, então eu vou caçar aqui na UEM um professor que trabalha com alguma coisa que me interessa. E aí esse professor era dessa área aqui, né, generalizava ali, sistemas dinâmicos, tal, gostei, isso é legal. Eu sempre gostei dessas coisas mais abstratas, envolvendo topologia, geometria. Então, eu falei, bom, vou pesquisar, vou conversar com esse professor. E aí ele tinha esse projeto, ele falou, ó, como você está me procurando, aí eu já entrei na enrascada, né?
Eu falei, eu tenho um projeto aqui que está reservado para alguém que me procurasse querendo estudar a minha área. Eu falei, porque assim, aqui o que acontece? A gente tem que convencer, muitas vezes, os alunos a estudar com a gente. Chegar para o aluno e falar, não, eu tenho um projetinho assim e tal. Eu falei, para convencer esses alunos, a gente usa determinados problemas. Agora, o aluno que vem procurando a gente para estudar essa área, aí a gente tem uns problemas aqui separados. Uma listinha, ele puxou uma listinha lá, me apresentou 3 problemas, eu falei, eu acho que esse daí deve ser legal, viu? Não tinha entendido nada, mas parecia ser interessante. E aí eu entrei nessa enrascada aí, né? Bom, aí a motivação mesmo original é aquela que eu falei, né? O orientador do meu orientador propôs para ele esse problema, teve acesso a um artigo que foi um dos primeiros que a gente avaliou lá do Rasmussen, um professor, pesquisador lá da Inglaterra, e aí tinha esse problema, ele visualizou que dava para relacionar aqueles objetos desse artigo com algumas coisas que o monitor tinha feito, e propôs essa ideia aí. E aí a motivação do problema é essa, e eu fui estudar por causa disso, né, porque queria estudar dentro dessa área, fui procurar o professor, né, e ele me passou essa ideia, e falei, beleza, aqui tá dentro da área que eu queria estudar, né, sempre quis estudar, então vou abraçar esse negócio aqui mesmo. Que legal, professor. A Joyce perguntou em qual área matemática é enquadrada a sua pesquisa. Tá, a área matemática assim, geometria / topologia, né? O pessoal tem quase, separa álgebra, análise, geometria / topologia, porque as duas não são, assim, tem relação uma com a outra, né? Por exemplo, a geometria usa muito o linguajar da topologia para fazer os objetos mais gerais lá, você falou geometria riemanniana e tal, o pessoal usa o linguajar da geometria, da topologia toda ali, e a topologia, de certa forma, é meio como se fosse uma extensão, né, em termos abstratos, da geometria. Então, o pessoal costuma colocar essa classificação, geometria / topologia. Se é da geometria, aí o pessoal pensa assim, o pessoal fala, geometria riemanniana, geometria diferencial, tal. Não, aí você fala que você é da topologia, aí esse cara pensa, topologia algébrica, topologia não sei o quê. Então, o sistema dinâmico é classificado dentro dessa área, mas nem é uma classificação muito boa, tá? Sistema dinâmico deveria ser classificado como sistema dinâmico, né? Não tem muito uma separação. Mas, assim, em termos gerais, né, dessa divisão aí que existe, é geometria / topologia. Só que eu tô mais pro lado da topologia, porque a gente pega essas coisas todas e descreve no ambiente topológico, trabalha com esse ambiente topológico. O meu orientador trabalha também com teoria de Lie, sistema de controle, que são coisas que vai um pouco mais para o lado da geometria, vão um pouco mais para o lado da análise, aí a gente fica transitando ali. Tem que saber pelo menos um pouquinho ali do básico, né? Básico de análise, para você conseguir ler as coisas de sistema dinâmico autônomo, sistema dinâmico. Aí tem que saber um pouco de topologia para ler ali, tem que saber um pouco de geometria para poder ler coisas que alguém faz lá envolvendo espaço, variedades diferenciáveis, por exemplo, porque você precisa de ideias das coisas, então você tem que ler outras coisas, não dá para você ficar lendo só o que você quer, vamos dizer assim, né? Então você precisa de ideia, aí você tem que ir lá ler outras coisas, então tem que saber um pouquinho, pelo menos, ali de outras coisas, pelo menos conseguir ler as coisas, né? Olhar ali e entender do que o cara está querendo dizer com aquilo ali. Entendi. E mais uma pergunta do professor Wellington. Por curiosidade, qual o nome do livro do... acho que é Bourbaki. Isso. O Topologia Generale lá, um câncer. Eu acho que é o do 5 a 10, que acho que separa em 2, né? Do 1 a 5, capítulo do 1 a 5, 5 a 10, alguma coisa assim. Mas é topologia geral, do Bourbaki, um deles lá, não sei se... Eu acho que vai ser no mais avançado lá, porque essa parte envolve espaço de funções, né? Então já é lá no final da topologia já. É um negócio já envolvendo a... Pô, deixa eu olhar aqui no
o artigo está aqui na minha cara, aqui, eu citei aqui no artigo, né? Então, vai ficar mais aqui, ó. Vai ficar mais preciso aí, né? Não vai ficar só no que eu acho que é. Bom, aí esse aqui, ó. Da Springer aí. Bom, Springer é mesmo, né? Mas na verdade é bem mais antigo que isso aí. É, capítulo de 5 a 10, é conforme eu tinha dito mesmo. Do 5 ao 10 aí. Aí, por um acaso, eu achei. Bom, ele na verdade, né, conforme eu comentei lá a história, eu achei como um exercício no elo, né? Então vocês olham, o elo salvando a vida da gente, como sempre. Já faleceu, né? E que Deus o tenha em um bom lugar, porque ele merece. Pois é, o Elon tem uma contribuição muito importante realmente na matemática. Formação, principalmente, né? Pois é, de matemática. A base, né, matemática dele. O Elon tem grande importância mesmo. Olha, Pedro, deu um show que eu acho que a galera... Alguém tem mais alguma pergunta para o professor Pedro? Então, eu vou pedir para a Thalita fazer as honras. A gente agradece, professora, a sua participação, agradece aí pelos ensinamentos, por tudo que você compartilhou com a gente. Especialmente a gente do PET agradece, a senhora aceitou participar, né? Aí deu errado a primeira vez, aí agora deu certo. E foi muito bom, foi bem diferente a purificação do professor. Eu acho que é isso. Se alguém... Muito obrigado, professor Pedro. Vamos agradecer novamente, né? Não tem mais nada para falar. Eu agradeço vocês também pela oportunidade, né? Poder falar um pouco aí, né? Essas doiduras que a gente faz. É legal comunicar um pouco, falar, tentar. Bom, isso é bom para a gente também desenvolver isso, né? Principalmente como professor. Tentar melhorar a capacidade, né, de expor coisas assim mais complicadas, né? Eu até foi até bom, né, ter vindo para cá agora que eu consegui elaborar uns negócios ali um pouco, fazer aquele negócio lá no GeoGebra lá, para tentar ilustrar um pouco melhor as coisas, tal. Então, eu agradeço a oportunidade, principalmente por essa questão, né? Sempre bom. É difícil, né? Isso é verdade. É muito mais cômodo o cara pegar e falar para mim, faz uma apresentação para nós lá no nosso programa de pós-graduação lá. Maravilha. Você, né? Você tenta borracha lá, você fala de fecho, de filtro e tal, e não tá nem aí, né? Agora na graduação já é mais complicado, porque não tá a maioria, né? Tipo assim, quem tá um pouco mais perto de entender isso é quem fez um curso de cálculo 3 e análise. Aí consegue entender pelo menos os elementos, fala ali fecho, fala isso, fala aquilo, fala da equação, né, de uma EDO, de uma e tal. Tá um pouco mais próximo de entender isso, mas mesmo assim ainda o cara, assim, para entender o básico aqui, ele teria que ter feito um curso de sistema dinâmico, né, um básico ali, e um curso de topologia geral. Esses dois cursos aí até o cara já encara ali o que eu estou falando de maneira mais tranquila, dá para conversar, mesmo que o cara não seja dessa área, pode ser de outra. Eu, por exemplo, tem um colega lá da análise, assistiu minha defesa lá, a gente até conversou alguma coisa lá, porque tem elementos ali que ele conhece, ele até usa dentro das coisas dele lá. Então, quando as coisas de filtro que ele falei lá, ele me perguntou depois algumas coisas, aquele filtro lá que você fez, não sei o que, tal. Então, tipo assim, o cara é da análise, mas como ele tem a base, né, ele fez topologia, fez geometria diferencial, fez curso lá de equações diferenciais, então ele consegue olhar aquilo ali e pelo menos ter uma noção do que está sendo dito ali, do que está sendo falado, a ponto até de conversar, né? Da graduação realmente fica mais difícil mesmo, mas a ideia era, assim, pelo menos mostrar uma coisa aí para vocês do universo matemático e ter essa conversa aí para vocês saberem que não é nem tudo são flores, né? Tem todo esse percurso aí,
ter essa noção, né, de que estudar é isso mesmo, né, você decidir fazer aí mestrado, doutorado, você tem condições, né, se você é daqueles né, que se dedica, né, porque assim, mestrado, doutorado, mestrado principalmente, que é o primeiro pulo, depois doutorado, se for um mestrado, aí até que você já está habituado ali. Mas o mestrado ali é difícil se você não está acostumado a estudar bastante. Também não vai ser impossível se você passar a se habituar a isso, a sentar, ficar longas horas estudando os negócios ali, até entender tal, bonitinho, né? Então, assim, e o pessoal que você encontra lá, por exemplo, meus colegas meus doutorados, a gente comenta alguma coisa, como é que era na época da graduação, não sei o quê. Às vezes eles mesmo relatam que na época da graduação, por exemplo, um colega meu mesmo falou, rapaz, eu demorei um dia inteiro para eu poder entender bem a definição de conjunto aberto lá na análise na reta. Esse colega aí que eu comentei lá do doutorado, que, pra vocês terem noção, foi um dos melhores alunos lá do doutorado, o cara já tem 10 artigos publicados já. E ele teve dificuldade de entender a definição de conjunto aberto lá na análise. Mas isso não impediu ele de fazer tudo que ele fez, de estar fazendo o que está fazendo. Né? Então, o negócio é você gostar, obviamente, daquilo. Se você não curtir, aí é difícil. Né? E ir atrás, né? Olhar ali, ler, até entender, né? Ter aquele negócio lá que o professor Close fala, o brio, né? Não é possível. Alguém descobriu esse negócio aqui. Não é possível que eu não vá entender. Né? Pois é, mais uma vez, obrigado, professor, e foi muito generoso com o seu tempo. Obrigado, viu, num sábado aí. Obrigadão mesmo. Então, obrigado, eu que agradeço.